como vão, seguidores? Dentro do campo de visão do ensino independente, a montanha tem a ver com a justiça. Por quê? Porque ela representa os 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. E também o corpo de magistrados, porque para mim a montanha ela forma aquela aglomeração de pessoas da área jurídica, do magistrado, vai formando um corpo gigante, né, de pessoas dessa área e cai na montanha. Por quê? Porque a montanha tem a ver com a personalidade de pessoas, arquétipo de pessoas que levam as coisas muito a sério, muito a ferro e fogo. Então a montanha tem a ver com o dever, responsabilidade, exigências, cobranças, punições rigorosas. Exatamente por isso a montanha, sim, dentro do campo de visão do ensino independente, tem a ver com a justiça, porque há uma coerência simbólica da compatibilidade do símbolo com acontecimentos da vida real, ligados ao seu arquétipo. Então aqui você vê, montanha pega tudo que tem a ver com década, tudo que é tradicional, conservador, vitalício. Aí já entram as leis, a legislação, que dificilmente vai se quebrar para modernizar, entendeu? As pessoas do magistrado, dessa área judiciária, elas são muito conservadoras em relação às leis, às medidas punitivas, não gostam de ficar atualizando as leis. Então, nesse sentido, em relação a décadas também, pega essa questão aí da montanha, porque para você se formar em delegado, aí eu já vou entrar em outra questão, né? A questão do nível de conhecimento que pega a montanha, o nível de conhecimento. Pessoas que são representadas por esse arquétipo têm sempre um nível de conhecimento mais elevado, uma bagagem de experiências maior, sabem conversar melhor, sabem esclarecer melhor, são mais esclarecidas, mais bem... tem uma desenvoltura melhor para falar, porque tem o domínio sobre o assunto, são bem versadas em conhecimento sobre assuntos elevados. Por exemplo, ciência, política, essa área do magistrado também, mesmo que não seja um juiz, um delegado, um advogado, uma pessoa da promotoria, pode ser também um professor que dê aula para essas pessoas nas faculdades, ligados a isso aí. Então são pessoas muito bem instruídas, com um QI bem elevado, né? A montanha tem a ver com o arquétipo de pessoas assim, tanto que para você ser delegado, aí já entra nas décadas, né? Delegado, juiz, desembargador. Para você ser delegado, você tem que ter 5 anos de direito, né? Direito penal, processual, constitucional, administrativo. Depois você vai fazer o concurso público. Na hora do concurso público, a prova é bem puxada, não é para qualquer pessoa, tanto que tem uma enxurrada de gente que é reprovada ali. Então, para você ser delegado, tem esses 5 anos para fazer todo esse processo de etapas até chegar lá. Para você ser juiz, tem que ter 5 anos de graduação, mais 3 anos de experiência atuando na área jurídica. Então, são 8 anos no total para você ser juiz. 8 anos no total. Para você ser desembargador, são 10 anos de atividade jurídica no mínimo. No mínimo, 10 anos no mínimo. Então, já pega essa década aí que a montanha tem ligação, né? A montanha tem ligação com décadas, tudo que é tradicional, conservador, vitalício. E essas pessoas são as pessoas que estudam muito, são pessoas que têm condição psicológica no sentido de entendimento para esse nível tão elevado de conhecimento, porque tem gente que entra nisso aí. Não estou falando que as pessoas são burras, não estou falando que as pessoas que vão fazer concurso público para delegado e são toda hora reprovadas, eu não estou falando que essas pessoas são burras, eu só estou dizendo que não é para qualquer um,
Não é para qualquer um, porque é muito puxado e realmente a pessoa tem que ter ali um QI mais elevado. São muitas coisas, né? Direito processual, direito administrativo, é uma área vasta. São muitas perguntas puxadas. Então, aí que entra a montanha, né? Com aquelas matérias elevadas. Por isso que para mim a montanha pega a área da ciência, sabedoria elevada, conhecimento elevado, a área da política, aquelas pessoas que são ministros, senadores, tem aqueles cargos lá, presidente da Câmara. Pega também pessoas que têm cargos nos 3 poderes, procurador-geral, pessoas que têm cargos na promotoria. Então são pessoas assim, além de delegado, juiz e desembargador e advogados, são pessoas também dessas áreas, com esses conhecimentos elevados. Porque imagina você escalar uma montanha. O que é escalar uma montanha? É passar por todo esse processo de etapas. Esses 5 anos para chegar a ser delegado, esses 8 anos para chegar a ser juiz, esses 10 anos para chegar a ser desembargador, né? Escalar a montanha para chegar ao topo e sentar na cadeira significa isso. E é para qualquer um isso? É qualquer um que consegue escalar, chegar ao topo, sentar na cadeira e se afirmar profissionalmente? Não, não é para qualquer um. Então, a montanha, de fato, tem a ver, sim, com essa parte da carreira do magistrado, aquele corpo do magistrado, que vai... É um corpo grande, né? Porque não é só o magistrado. Tem também os braços direitos deles. Quais são os braços direitos? As Forças Armadas, a Polícia Civil, Militar, Rodoviária, Federal. Então, esses aí são os braços direitos que também estão aqui na montanha. Então, isso tudo vai formando um corpo gigante, como uma montanha, né? Então, tudo isso tem a ver com a legislação. Tudo isso tem a ver com a aplicação de leis. Tudo isso tem a ver com o direito, o dever. Tudo isso tem a ver com a organização. Tudo para manter a ordem. Então a montanha parece aquele gigante adormecido, mas que se você bater de frente, aí a coisa vai bem a ferro e fogo. Vai ser bem a ferro e fogo. Montanha tem ligação com o arquétipo de pessoas, aquelas pessoas que são muito rigorosas, até consigo mesmas. Ou seja, o CNH da carteira tem que estar direitinho, não pode faltar ponto. São pessoas muito preocupadas com a reputação ilibada, tem que estar sempre com aquela reputação ilibada. São pessoas muito preocupadas assim com o futuro de carreira. E são pessoas que quando entram naquilo ali não saem mais. Não são aquelas pessoas que entram na faculdade e ficam, eu ainda não decidi o que eu vou fazer, né? Toda hora ficar trocando de opção. Não, montanha não é isso. Montanha é o arquétipo de pessoas que já sabem o que querem, estão determinadas e vão persistir naquilo ali até o fim. Muito concentradas, muito bem resolvidas em relação ao que elas querem para o futuro de carreira delas. Já sabem que elas são para aquilo ali e vão naquela direção. Então, ela tem esse futuro promissor aí na carreira dessas pessoas, porque elas são para aquilo ali. Tem aquela compatibilidade racional, mental, para aquilo ali. Sabe, quando você leva jeito para coisa, tanto psicológica como emocionalmente, é para aquilo ali. O médico também, né? Não é todo mundo que aguenta ver sangue, não é todo mundo que aguenta amputar uma perna, né? Isso não é para qualquer um. Os médicos, eles têm uma estrutura psicológica e emocional para lidar com aquilo ali. Agora, vê se é para qualquer pessoa aquilo ali. Botar a mão naquilo ali. Claro que não. Não é para qualquer pessoa. No magistrado também. Não é para qualquer pessoa. Quem está ligado a esse arquétipo aqui são pessoas que já são para aquilo ali. Já tem a estrutura psicológica e emocional para lidar com esse outro lado obscuro da sociedade, porque eles lidam com isso. Eles lidam
com os crimes, eles lidam com os infratores, eles lidam com o clandestino, eles lidam com o lado obscuro da sociedade, e por isso tem que ter obrigatoriamente esse posicionamento mais rígido, mais frio, mais severo, mais implacável, porque você não pode amolecer. Essa é uma profissão na qual você não pode amolecer, você não pode chorar junto com a pessoa, as pitangas dela, você não pode tomar as dores de ninguém, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, acabou a justiça, né? Aí você já vai para uma atividade, como se você fosse para uma atividade assim mais humanitária, né? Uma ONG, uma instituição de caridade, uma psicóloga, né? E você não é nada disso, você é parte do magistrado, então você é uma mente implacável, você tem que agir dessa forma. Então, a montanha, eu estou explicando aqui como essas pessoas são. Porque eu já estudei essa carta, já fiz as minhas pesquisas sobre esse símbolo, e a minha conclusão de raciocínio sobre essa lâmina ligada à justiça tem a ver com isso aí. Tudo que é implacável, são pessoas que não estão nem aí para a sua dor. Ou seja, você está chorando? 5 anos atrás você aprontou alguma coisa, agora você está pagando aí. E as pessoas não estão nem aí para a sua dor, porque o que pesa aqui é somente aquele bom senso ligado ao que tem que ser feito. Ou seja, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos agir como deve agir. Então são pessoas com essa personalidade, mesmo que elas não sejam do magistrado. Mesmo que você esteja tirando essa carta para uma pessoa comum, ela tem uma mente implacável. Ela é uma pessoa que ela não vai ser flexível. Ela é uma pessoa que ela não vai... não tem aquela tendência para o emocional, sabe? Até porque no topo da montanha tem aquela nascente de águas geladas. A água é o símbolo do emocional. Só que essas águas da montanha são muito frias. Então é como se o sentimento da pessoa ficasse congelado e ela só usasse o racional e não o emocional para tomar as decisões dela. Então, ao lidar com pessoas que têm essa personalidade, esse arquétipo, a coisa vai para um outro lado. São pessoas que vão fazer o que tem que ser feito. Porque aqui tem o dever, a cobrança do dever pela parte que lhe cabe, na sua responsabilidade em relação àquilo ali. Tem também as exigências, tem a aplicação das leis, tem a cobrança em relação a tudo que foi feito anteriormente. A montanha é muito ligada também ao passado, sabe? Passado que pega para mais de décadas. É o que eu falei, a montanha tem a ver com tudo que é tradicional, conservador, vitalício, que pega para décadas também. Então, para mim, a montanha pega do passado para o presente. Pega muito isso aí. Dessa forma, são pessoas que são mais exigentes na hora de cobrar. Tudo com elas é mais a ferro e fogo. Tudo com elas é mais... tem que ter aquela forma de lidar com elas é mais difícil. Não são pessoas que ficam sorrindo fácil, fazendo amizade fácil, não são fáceis de lidar, não são fáceis você abrir um diálogo e conversar, porque elas já sabem como você vem, né? Já vem com aqueles apelos emocionais, mas na verdade a montanha, como eu falei, é isso aqui. Não tem ligação com o emocional. As águas da nascente na montanha são frias, congeladas. Senão não seria uma montanha, né? Não poderia ocupar o cargo que ocupa, lidar com as coisas e pessoas da forma como deve lidar. Não seria dessa forma. Montanha não tem a ver com o que é humanizado, mas também não tem a ver com o que é desumanizado. A montanha é o equilíbrio entre o humano e desumano. Então ela está ali entre os dois
equilibrando, ela está organizando, ela está julgando, ela está observando, ela está analisando, tem aquele senso crítico, aquele espírito implacável. É uma pessoa, até mais do que sincera, uma pessoa que fala realidades duras de se ouvir na sua cara. Então são pessoas com esse arquétipo mais temido. E você vê que até o semblante dessas pessoas com esse arquétipo, até o semblante delas é mais sério, mais pesado, sabe? Parece aquele semblante assim de pessoas mais velhas. Mesmo que a pessoa seja um pouco mais nova, parece até mais velha, já parece mais experiente, mais madura, sabe? Então, enquanto com a criança, o arcano 13, você pode ver aí pessoas mais velhas que parecem ser mais jovens, com a montanha, eu vejo pessoas mais novas que parecem ser mais velhas. Eu vejo assim. E tem ligação também com todo esse lado aí do magistério. E o magistério é o ensino, né? Como eu falei, as pessoas que ensinam as pessoas do magistrado, das faculdades. Então, professores particulares, professores de faculdade, pessoas ligadas a essa área acadêmica. Então, a montanha tem a ver, sim, com a justiça por causa disso tudo que eu estou explicando aqui. Dentro do meu campo de visão, há uma coerência simbólica e tem ligação por causa disso, tá? Tem ligação, sim, com a justiça por causa disso. Não por outros motivos, mas por essa compatibilidade simbólica. Porque quando você está analisando um símbolo, você tem que ver se aquele símbolo tem compatibilidade simbólica na vida real com as pessoas ligadas a esse arquétipo. E se houver, você tem que justificar, você tem que começar a desenvolver a linha de pesquisas para fazer todo esse levantamento de estudo e saber com que símbolo você está lidando, com que arquétipo você está lidando, como é que você vai interpretar isso no jogo. Então você tem que entender tudo isso que tem ligação com o símbolo, com a realidade do símbolo. E outra coisa interessante, a montanha, olha só o topo da montanha aqui. Pessoas que chegam lá no topo da montanha, elas não são aquelas pessoas soberbas, como no caso do sol, da estrela, o urso, aquele ego. Não são pessoas soberbas que têm aquele ego. São pessoas que exigem que aquilo ali seja feito, cumprido daquela forma. São pessoas implacáveis em relação ao trato, ou seja, se você combinou aquilo ali com aquela pessoa, tem que ser aquilo ali. Tudo bem pontual, tudo bem a ferro e fogo. Não pode passar daquilo ali. Não é que a pessoa... É claro, aqui no topo você vê a pessoa culminando, né, em sua autoridade. Uma pessoa que inspira respeito, a presença dela quando chega. Uma presença que inspira respeito, autoridade, mas não é uma pessoa que tem aquele ego, como no sol, né? Tanto que a montanha, você vê, a montanha é apagada. Não são pessoas que gostam de aparecer, não são pessoas que gostam assim de dar as caras, o nome, ficar se expondo, não facilmente, são pessoas até inacessíveis. Pessoas inacessíveis, não recebem qualquer um, não gostam de ficar jogando papo pro ar, só falam o que realmente for necessário. E, na verdade, são pessoas que não gostam muito de receberem convidados. Ou seja, não é você que se convida até elas é que convidam até quando elas querem, né? Convidam você até lá. São pessoas assim, desse tipo. A montanha, dentro dessa área do magistrado, essa área jurídica,
são pessoas desse tipo aí, o arquétipo, né, dessas pessoas. Então ela tem a ver com a justiça por causa disso. Montanha para mim é tudo muito a ferro e fogo, né? Então são pessoas mais rígidas, mais exigentes, gostam de tudo organizado. As amizades dessas pessoas, nossa, tem que estar todo mundo em dia, né? Se essa pessoa tiver amizade, a amizade tem que estar toda certinha, toda em dia, tem que ser uma amizade que ninguém possa apontar para aquela amizade ali. Ah, essa pessoa é isso. Colou com a pessoa, tem que estar também com a reputação ilibada. Então, pelo que eu vejo aqui, são pessoas bem relacionadas. Conheceu alguém no relacionamento, vão puxar a ficha toda da pessoa, de cabo a rabo ali, vão ver quem é, de onde veio, o que fez, encarnação passada, tudo, vão puxar tudo. Então, aqui, essa carta tem sim a ver com questões ligadas ao magistério. Por causa disso. Perdão, magistério, mas magistrado, né? Aquele corpo que vai se tornando como um gigante. Tem também aqueles braços direitos, né? Que eu já falei, que são as forças armadas, as polícias.